Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está de volta aqui o programa Opinião na sua TV, TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Bom, espero que você esteja bem e que continue bem. Você teve aí a palavra do Presidente da República, falando, evidentemente, tendo como prisma principal a pandemia. Vamos falar sobre pandemia aqui também, na opinião de hoje, política e pandemia. Afinal de contas, o Parlamento Estadual debateu sobre esse tema ao longo de todos os últimos dias aí, hoje com mais ênfase, com decisões, inclusive. Sabe aquele decreto, aquela proposta que estava vindo lá do governador Mauro Mendes? Então, estava propondo, a gente até leu aqui ontem aí que a ideia seria antecipar feriados e tudo mais. Só que o Legislativo, de forma quase que unânime, apenas um deputado votou a favor do projeto do governo e os demais rejeitaram a proposta de antecipar feriados. Seria uma espécie de mini lockdown. É o movimento aí do pessoal que preza também pelo comércio, pela economia, fez valer hoje sua força lá no Legislativo. Para falar sobre isso, inclusive, também sobre isso, está aqui conosco a postos o Gilberto Catani, deputado estadual, PSL, e de chapéu também, você vê aí, ó, esse negócio de chapéu eu acho que é coisa do povo do PSL, né? Nelson Barbudo, Catani. Então, o Catani já está aqui, vai falar conosco sobre isso, participou inclusive do processo de votação hoje, e outros assuntos mais, né? Ele que está substituindo aí, ocupando a vaga do Silvio Fávero, que infelizmente nos deixou aí há alguns dias vítima da Covid-19. Opinião está no ar e a sua participação é muito importante. Via WhatsApp está à disposição, vai aparecer na tela para você participar com a gente. Está aí, ó, 99932-2529. Interaja conosco, mande a sua pergunta, se houver, sua observação, aqui ao Gilberto Catani, que é bolsonarista, né? Estava aqui atento na fala do presidente da República, que em cadeia nacional se dirigiu ao povo brasileiro há alguns minutos. E comigo, como sempre, ele que está aqui sempre disposto, bem protegido, com os cuidados de sempre, né? Lorenberg Alves, boa noite, meu cara. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É verdade, a razão principal de estarmos aqui. Por isso que eu sempre, de vez em quando, desabafo aqui no começo. Gente, vamos tomar cuidado, vamos ter parcimônia, vamos ter, além da própria autoestima, a gente tem que ter a empatia pelo próximo. Porque se você aglomera aqui, na boa, no churrasquinho, enfim, você pode levar para dentro de casa, lá na sua casa. Pessoas inocentes estão lá, um tio, um pai, uma avó, uma mãe, de repente você leva lá sem saber o vírus daqui a pouco. E só para lembrar, não há UTI. Pra você ter uma ideia, são mais de 170, 180 pessoas na fila de espera, pelo que eu ouvi hoje, num boletim aí da Secretaria de Estado de Saúde. Daqui a pouquinho a gente atualiza esses números aí. Mas Gilberto Catani, muito bom recebê-lo pela primeira vez aqui no programa Opinião. E vamos falar de tudo aí, não é? E eu quero falar da pandemia para começar, tendo como pontapé inicial essa proposta do governador Mauro Mendes, que vocês, no coletivo lá, na Assembleia, rejeitaram hoje, não é? Com que argumento o seu voto foi contrário? E muito bom recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui com os senhores e trazer esclarecimentos aí. Eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar, não só no nosso estado, mas também no nosso país, né? Onde, como você muito bem recomenda as pessoas que devem sim tomar cuidado. Nós temos uma pandemia, nós não estamos minimizando o problema é sério, é grave. Porém, os argumentos que nós usamos, eu sou um pequeno produtor rural, né? Você fala do chapéu, o chapéu é uma marca aí da produção rural. A gente vive no campo e eu sou um tirador de leite, eu tiro leite, eu vivo do leite. E o meu setor, se nós parássemos 10 dias, por exemplo, nós quebraríamos.
né? Se você ficar 10 dias sem tirar o leite da vaca, você já perdeu a vaca, o bezerro. Se você não entregar o leite no laticínio, você vai tirar o leite da vaca, então, e vai jogar fora, né? Isso é um prejuízo muito grande, sem contar que assim que os laticínios voltassem a trabalhar e receber esse produto, já estaria em falta no mercado pela simples lógica de que não foi colhido esse material, né? Nós temos aí alguns municípios, como é o caso de Novo Biratã, onde nós ainda temos mais de 20% da colheita a ser feita. É um município com dimensões enormes, né? Com certeza vai ser uma produção num curto espaço de anos aí, de tempo, uma produção talvez maior até do que Sorriso, que hoje é o maior produtor de soja do mundo. Novo Biratã tem essa capacidade. E o prefeito lá me ligou hoje desesperado porque a notícia que saiu é que iria se fechar tudo, né? E que as pessoas não iam poder realmente fazer. Então você imagina a pessoa tendo todo o seu patrimônio investido numa lavoura e não conseguir retirar essa lavoura lá para comercializar, né? Isso seria um prejuízo inestimável. E as pessoas que nos procuraram, do comércio, enfim, de mercados e tudo mais, o WhatsApp de todos os deputados disparou. O telefone de todos os deputados, todo mundo estava desesperado com a quantidade de gente que estava ligando para os deputados pedindo para que não votassem a favor dessas medidas, né? E foi o que os deputados fizeram, ouviram o apelo popular e não votaram para que se fizesse a antecipação dos feriados ou um lockdown, como se diz, né? Disfarçado aí pelos feriados. Aí, antes de passar para o Lorenberg aqui, eu vou fazer papel aqui do advogado do Coisa Ruim aqui. Aí o Catani está preocupado com o leite, com a produção agrícola, mas e a saúde? Uhum. Alguém pode estar perguntando isso. Sim, eu estou fazendo claro, só... Claro, isso é saúde. Por exemplo, você não pode escolher que tipo de morte, eu falei isso na tribuna inclusive hoje lá, um mato-grossense tem que ter. Porque você vê muitas pessoas aqui em Cuiabá mesmo, eu assisti um vídeo de um homem se atirando de um edifício, que segundo ele tinha perdido tudo e se desesperou e se atirou do edifício. Lá no Rio de Janeiro, um outro homem que tinha um restaurante com 40 funcionários, se não me falha a memória aqui, não tinha mais como pagar seus funcionários, teve que demitir todos e o próprio restaurante faliu, se jogou na frente de uma carreta. A quebra da economia, a falta do que comer dentro de casa, desespero, o desespero que isso causa também mata. Então nós não temos, eu acho, o direito de escolher com que morte o mato-grossense vai, que tipo de morte ele vai ter na vida dele. Eu acho que nós temos que fazer duas frentes, como nós bem ouvimos o presidente da República falando no seu pronunciamento. Nós temos sim que combater o vírus, inclusive deveríamos ter feito isso no passado, né? Quando eu falo isso me refiro a ações de prevenções aí que tinha esse dinheiro para se fazer, né, e não foi feito. E hoje todo mundo está desesperado com o que está acontecendo. Mas nós não podemos de maneira alguma quebrar a economia, quebrar os setores produtivos em prol de uma defesa que muitas vezes é comprovado aí mundialmente que às vezes nem funciona, né? A própria OMS diz que o lockdown não tem efeito para combater a propagação do vírus, né? Lorenberg Alves, por favor. Deputado, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. É sempre bom ter um parlamentar, ter um representante do povo, até para prestar esclarecimento do seu desempenho, ainda que o senhor tomou posse muito recentemente. Deputado, obrigado. Eu vou sair um pouquinho fora da pandemia, embora eu possa voltar a ela, para lembrar uma frase que o senhor mesmo acabou de dizer aí, de nos dizer, o senhor é um produtor rural, o senhor é um assentado rural. Certo. E um pequeno produtor. E aí vem a minha primeira pergunta nesta direção. O senhor vai ter uma parte do tempo de parlamentar para acompanhar religiosamente, cotidianamente, o desempenho da Secretaria da Agricultura Familiar? Nós temos, inclusive, uma reunião agendada para amanhã com o secretário da Agricultura. Nós temos todo o interesse nesse setor. Eu digo para o senhor que eu vivo isso na pele, como o senhor bem falou, sou um assentado da reforma agrária. Nós temos mais de 1 milhão de hectares da reforma agrária no nosso estado, sem documentação. As pessoas não tiveram seu direito de propriedade, tiveram seu direito de propriedade negado, né? Isso é uma pauta que também isso depende muito da ajuda da Secretaria de Agricultura Estadual, mas não depende da Secretaria, porque são assentamentos federais e depende muito do INCRA. Mas nós temos aqui no estado o Coronel Cunha, que eu acredito que é uma pessoa
muito bem recomendada e que está fazendo um bom trabalho no INCRA hoje, apesar do INCRA também estar sucateado, mas nós vamos sim, não somente acompanhar as ações da Secretaria, como nós queremos ajudar com informações que fazem parte da nossa vida, porque nós dependemos disso também, para que essas pessoas possam ter esses dois gargalos. Um é a documentação que eu falei, e o segundo gargalo é o poder vender o seu produto. Né? Porque hoje você, não tendo documento, você não tem nada, você não é um produtor, você não é dono daquele pedaço de chão, você não consegue financiamento em banco, você só consegue se tiver uma avalista, enfim, você não tem garantia real, tudo isso tem que ser modificado na vida do pequeno produtor. E o segundo gargalo é a venda dos seus produtos. Hoje você não consegue vender um queijo, você não consegue vender um frango caipira, você não consegue vender um leitão caipira, o carneiro, no nosso estado, não tem, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum frigorífico de carneiro, e nós podemos fazer pequenas agroindústrias, né, de uma maneira simples, onde a pessoa possa realmente abater um carneiro, um frango caipira, um leitão caipira. Eu acho que esses dois gargalos nós solucionamos o problema da agricultura familiar. Então o pequeno produtor pode ficar tranquilo que o senhor vai destinar uma parte do tempo do senhor para acompanhar de perto o desempenho da agricultura familiar, que, digo de passagem, até agora não veio e não mostrou para que veio. Olha, não só uma parte do meu tempo. Eu diria para o senhor que a maioria do meu tempo eu vim para isso. Eu vim pela agricultura, fui colocado aqui, tenho certeza que a maioria dos meus eleitores, que são 11.629, são da minha linhagem, são do meu setor, da pequena agricultura. Outra coisa, a gente até acostuma falar esse nome, agricultura familiar. Eu não sou muito fã dele, porque isso faz uma separação, uma segregação dentro da agricultura, coisa que a esquerda é especialista em fazer. Você divide os setores, coloca eles para brigar depois. É o que fizeram na agricultura. Colocar de um lado a pequena agricultura, chamando de agricultura familiar, do outro lado a grande agricultura, chamando de agronegócio, e aí fizeram uma política para essa, uma política para ela, e botaram os dois para brigar. Uma questão simples, um exemplo simples é o agrotóxico, por exemplo, né? Se criou uma celeuma entre isso, que esse aqui acaba com o planeta, envenena todo mundo, e esse aqui produz alimentos, né? Isso não é verdade. Para você tirar 1 litro de leite, por exemplo, eu que sou um tirador de leite, para mim tirar 1 litro de leite da minha vaca, eu preciso do farelo de soja, eu preciso do milho, preciso do sorgo, do milheto, todos os insumos vêm da grande agricultura. Então a agricultura é uma só, né? Não tem essa divisão no meu ponto de vista. Nós vamos lutar para quebrar esse paradigma e colocar toda a agricultura para crescer no nosso estado. Falar em esquerda, o senhor citou aí, coincidentemente ou não, mais de 2 anos aí não se vê conflitos agrários no país, não é? Eu queria que você fizesse uma rápida análise aí da política do INCRA, especialmente aqui no estado de Mato Grosso, não é? Eu já vi mais gente elogiando do que criticando. Há quem critique também, né? Mas só o fato de não termos mais aquelas invasões, aquelas perturbações, muitas vezes com agressões físicas, né? Já houve até morte no violência, campo. Isso já é um fato positivo, mas havia ali um contexto alegado social da esquerda, o MST e tudo mais. Mas, enfim, qual que é a sua avaliação sobre essa política que está sendo implementada pelo INCRA aqui, especialmente no Mato Grosso? Muito bem. Quando você fala em reforma agrária, hoje, nos dias de hoje, você fala em reforma agrária, parece que pinta na cabeça do cara um bando de gente tacando fogo em pneu, interditando via pública e tentando tomar o que é dos outros, invadindo terras e essa coisa toda. Isso não é a reforma agrária. A reforma agrária foi criada no nosso país desde o tempo das Seis Marias, né? Mas a lei da reforma agrária ela foi criada aí pela década de 60, se não me falha a memória, no tempo do regime militar, que era justamente aquele integrar para não entregar, né? Então a reforma agrária ela foi feita para que um pequeno produtor pudesse ter a chance de crescer na vida, né? Eu vou citar um exemplo aqui muito prático disso. O Lucas do Rio Verde foi um assentamento do INCRA, totalmente do INCRA, não foi uma colonização onde é um assentamento terceirizado, não, ali foi o INCRA que fez. Eu cheguei lá nessa época, ainda quando era a época do assentamento, em 85, 84, 85, por aí, ainda tinha alguns lotes ali sendo distribuídos. Os maiores produtores de soja do mundo vieram dessa cidade, que era na época uma agrovila do INCRA. Eles foram assentados pelo INCRA. Entende? Mas a diferença é que naquela época o INCRA cumpria o contrato do assentado. O que é o contrato do assentado? Você não ganha terra, isso é conversa para boi dormir, você não ganha terra, você compra uma terra do INCRA, você adquire uma terra do INCRA.
e você no terceiro ano recebe um contrato, você assina um contrato quando entra para cima da terra, mas no terceiro ano você tem uma cláusula que você cumpre, comprovando que você é realmente um produtor rural, e você tem 7 anos para pagar as cláusulas resolutivas, que é o preço da terra, que foi comprada ou com dívida agrária ou as benfeitorias em dinheiro vivo, e você passa a ser proprietário daquilo. No 10º ano você tem sua escritura da terra. Essa é a verdadeira reforma agrária. O que acontece é que quando, vamos dizer assim, os partidos socialistas tomaram conta do nosso Brasil, eles mudaram normas, regras e costumes dentro do INCRA, colocando lá pessoas ligadas a esses movimentos que o senhor falou, e essas pessoas criaram um novo sistema, um sistema onde o cidadão não recebe o seu título de propriedade. Então, criou-se esses movimentos sociais, incitaram o povo para que, se ele invadisse uma área de terra, depois o INCRA ia lá e fazia o assentamento, o que não é verdade. Inclusive, nós temos uma lei que não deixa uma área invadida para fins da reforma agrária, ela fica proibida de ser feita a reforma agrária. E com isso criou-se toda essa celeuma que nós temos hoje nos assentamentos. E também dificultou muito agora, quando o Bolsonaro chegou, acabou o MST. Por quê? Porque simplesmente está cumprindo a lei. A lei diz que aquilo não pode ser. O MST nunca assentou ninguém, ele não pode assentar ninguém. Só existe um órgão no nosso país que assenta as pessoas, que é o INCRA. O MST não tem 1 metro quadrado de terra no nosso país. Ele simplesmente não tem. Quem tem são os parceleiros do INCRA que receberam uma área de terra do INCRA. O MST não tem nada. Okay. Então... Não, pode concluir aí. Então, o que acontece? Por que está tão difícil hoje da gente ter os títulos, então? Por que o Bolsonaro não chegou lá e entregou o título para todo mundo? Por causa justamente das leis que foram criadas nesse tempo e que não é tão simples assim. Ele, inclusive, fez a medida provisória 911, né, que foi para o Congresso, que nos daria o título de propriedade, e ela foi caducada. Me desculpe pela extensão. Não, tá certo, tem que concluir o raciocínio, sim. O Opinião dá um tempinho só para o primeiro break comercial. E você pode, se houver uma pergunta aí, para o Gilberto Catani, do PSL, partido que revelou aí Jair Bolsonaro como presidente da República. Né? Hoje está sem partido, mas o Catani é ainda do PSL. Eu falo ainda porque daqui a pouco o Bolsonaro resolver ir para um partido tal... Ele vem para cá. Para o PSL, né? Bem. Tem uma conversa também aí que ele deve voltar para o PSL. Enfim... Pode mandar sua pergunta, 99932-2529 aqui para o Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Olha, o Opinião está de volta ao vivo aqui na TV Pantanal. Boa noite a você que se liga aqui nesse instante, está acompanhando aqui, já tivemos o primeiro bloco. O primeiro bloco ele começou um pouquinho mais tarde porque houve o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em cadeia nacional de TV e rádio. Antes de seguirmos com Gilberto Catani, que está aqui conosco nesta noite, nos concedendo a entrevista ao vivo, vamos destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Como, por exemplo, aí como a gente fala sempre da pandemia, não é? A Secretaria de Estado de Saúde notificou 95 mortes e 3.019 contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O boletim epidemiológico divulgado pela pasta nesta terça-feira 23 aponta que Mato Grosso registrou mais de 292.800 casos e 7.000 óbitos. Na verdade, passou de 7.000 já, infelizmente. Segundo a pasta, do total de infectados notificados, 268.100 pessoas já se recuperaram do coronavírus. Contudo, outras 15.500 pessoas cumprem isolamento domiciliar para tratar a Covid-19. Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande lideram o ranking estadual em casos de contágios. Porém, municípios menores e mais afastados da capital ainda registram as mais altas taxas de mortalidade. Hoje, a ocupação de unidades de terapia intensiva UTIs é de 98%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 65%. Aí no Gazeta Digital, que tem também esse outro destaque aí, ó. Pode recorrer à justiça. Aspas, não vamos ficar inertes,
diz procurador-geral após votação na Assembleia Legislativa. O procurador-geral do Ministério Público de Mato Grosso, José Antônio Borges, afirmou que não ficará inerte após a votação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que reprovou o projeto de lei do Estado que previa a implantação de um feriadão para barrar o avanço da Covid-19. Abre aspas, não vamos ficar inertes, não sei qual medida será tomada e nem se será lockdown, mas vamos nos posicionar diante dessa celeuma criada entre o Executivo e o Legislativo, fecha aspas, disse ao portal Gazeta Digital nesta terça-feira o Zé Antônio Borges. Segundo Borges, as medidas que serão adotadas pelo Ministério Público são estudadas pela Procuradoria. Até o momento, a judicialização de alguma medida válida para todo o Estado diante do cenário de crise sanitária não está descartada. A reportagem, o promotor de justiça Alexandre Guedes afirmou que nenhuma medida está descartada, inclusive manifestações do Ministério Público que não sejam judiciais. Ao comentar sobre a votação na Assembleia Legislativa, Guedes disse ter ficado, aspas, surpreso com o resultado final da sessão, mas, sobretudo, com, aspas, a falta de decisão do que vai ser feito. Diante da situação, o promotor disse que o órgão regulador não será omisso. Olha, esse tema foi o primeiro que eu abordei aqui com o Gilberto Catani nesta noite aqui na entrevista. Eu vou, antes de pedir para o Catani, vou pedir aqui uma pincelada do Lorenberg, não é, sobre isso, que eu sei que vai dar um quiprocó ali na Assembleia. Por quê? Porque eles vão enxergar isso, eu estou até vendo, como uma intromissão de poderes, não é? Mas tem vamos chamar de lógica, porque não vou me respaldar em dados técnicos, mas existe um argumento que é a preocupação, né, com a infecção que está generalizada no Estado. Você acha que é legítima essa manifestação e a possível judicialização por parte do Ministério Público, Lorenberg? Em rápidas palavras aí. É muito rápido, meu amigo Paulo. É possível, sim, porque o Ministério Público, todos nós sabemos da importância dele. É ouvido a voz e os olhos do conjunto da sociedade. Em razão disso, o Ministério Público tem o dever de provocar o Judiciário. Não de ser provocado, o Ministério Público nunca é provocado, ele tem que provocar o Judiciário. Nesse sentido, ele tem razão. Porém, o Judiciário não pode esbarrar sobre a decisão do Legislativo, que foi para reprovar a antecipação dos feriados. Gilberto Catani, eu já opino da seguinte forma, eu de vez em quando dou umas opinadas também aqui, nem sempre é a melhor também, né? Mas é o que minha consciência manda dizer. Eu acho ingerência, porque é legítimo, o plenário é soberano, né? A legislação é tranquila, né, nesse sentido. Agora, eu não descarto a preocupação todos temos, né? Mas para efeito de resultado mesmo, o que foi decidido ali é soberano pelo plenário. Como você vê aí, deputado, essa posição aqui do Procurador-Geral do Ministério Público? Olha, eu acho que é legítimo ele se manifestar. Eu acho que cada deputado ali representa uma parcela da sociedade com os votos adquiridos, né? Eu acho que todo o povo mato-grossense, e bem diversificado, em todas as suas regiões, está representado por alguns deputados. Os deputados receberam muitas ligações, como eu falei, de todo o seu eleitorado, quer dizer, do povo mato-grossense, né, e tomaram sua decisão por aquilo que acharam correto, né? E o Ministério Público, cumprindo o seu papel, também tomará sua decisão. Eu acho que é lícito. Não, legal, eu sei que é legítimo também. Eu acho que o Ministério Público tem que fazer isso mesmo, tem que espernear, tem que até para buscar, de repente surge aí como os deputados têm falado lá, a discussão continua,
surja uma luz, uma opção melhor, uma sugestão melhor e que seja colocada em prática. Uma das coisas que o procurador falou aí é que não foi apresentada uma solução, né? Os deputados estão trabalhando nisso, né? Inclusive o presidente da casa, Max Russell, ele falou que ia, num curto espaço de tempo, convocar as entidades de saúde, as entidades comerciais, todas as entidades aí, para chegarmos a uma proposta que realmente possa ser efetiva no combate à pandemia. A Assembleia não está omissa a isso, não está se escondendo disso, nem está fugindo disso, pelo contrário. A Assembleia quer fazer uma coisa que realmente surta efeito e que seja melhor para a população. Eu acredito que o presidente, num curto espaço de tempo, aí vai estar dando uma resposta de uma posição, como o próprio procurador falou, né? Não foi apresentada uma posição, mas chegou o projeto hoje lá, ele foi votado em regime de urgência e tal, né? A Assembleia fez o seu papel, ouviu os parlamentares decidiram, mas não se omitiu de buscar uma solução. Inclusive nós tivemos uma reunião de líderes, onde foi ouvido todos os parlamentares que estavam presentes e até os que estavam virtualmente, que tinha vários que estavam virtualmente, e a decisão vai ser tomada em cima de ouvir as entidades que fazem parte, representativas e essa coisa toda, e com certeza vai haver uma resposta sim. Professor Lolenberg. Deputado, eu vou aproveitar mais uma vez a sabedoria do senhor, o conhecimento do senhor, para uma pequena reflexão. No dia 23 de março, de acordo com os sites da capital, o senhor teria dito que iria juntar no mesmo setor os grandes proprietários e os pequenos proprietários. Juntar, fazer um grupo só, um corpo só. Aliás, no primeiro bloco, o senhor já tinha mencionado muito rapidamente sobre isso. E eu pergunto, como que um deputado estadual vai fazer isso? Numa condição de deputado estadual, como que o senhor vai fazer? Qual é a estratégia que o senhor vai tomar, o único deputado da Assembleia, para juntar tanto os grandes proprietários como os pequenos proprietários num único setor, num único grupo? Olha, sinceramente, eu não sei se eu consigo. Eu não disse que eu conseguiria. Eu disse que eu vou tentar isso de todas as formas. A única coisa que nós precisamos quebrar é o paradigma que eu disse aqui no bloco anterior. É quebrar essa visão de divisão. Não existe o grande e o pequeno produtor, só são diferentes em tamanho. Mas todos eles são produtores rurais. Não conheço um produtor rural que tenha 10 mil, 20 mil cabeças de gado que um dia não começou tirando leite de uma vaca amarrado no pé de palmeira porque não tinha curral. Eu não conheço nenhum plantador de soja que um dia, se ele não fez, o pai dele fez. Ele abriu 10 hectares de área e catou raiz, e arrancou toco, às vezes com um enxadão para poder plantar. Todo mundo começa pequeno e fica grande. O que acontece no nosso país é que o pequeno hoje ele está cerceado a não crescer. Ele está obrigado a viver numa favela rural sem oportunidade de crescimento. E isso é que nós temos que quebrar. Agora, como o senhor falou, um deputado é um vereador melhorado, vamos dizer assim, né? Ele não tem a capacidade nem da própria execução, isso pertence ao executivo, mas ele pode muito bem ser uma voz para que mais pessoas se despertem para isso e que a gente possa sim fazer uma diferença nisso. O deputado Catani, eu vou ter que ir para mais um break comercial, mas acho que dá tempo de eu responder ainda neste bloco aqui. Eu quero trocar um pouco de assunto, mas eu vou pedir para o senhor aqui uma posição, rapaz, porque nos últimos dias aí, o Emílio, o Populo, acho que no dia 15 mais ou menos, ele entrou aí requerendo a vaga, porque ele, na condição de segundo suplente, ele alega que teria o direito à vaga e não o senhor que é o primeiro suplente, em função da mudança de partido sua. Eu queria que o senhor colocasse a sua posição sobre isso aí. Muito bem, nós saímos do PSL lá atrás por uma divergência com o partido. Nós tivemos uma forte divergência com o partido. Na minha cidade, o presidente do meu partido, ele deflagrou uma perseguição ferrenha à minha pessoa. Inclusive, tivemos até uma briga judicial, onde ele perdeu, se arrependeu, gravou um vídeo pedindo desculpas pelo que tinha feito, enfim. Né? E essa divergência culminou na minha saída do PSL. Mas eu nunca... Assim, muitos amigos ficaram lá, né? Foi aquela luta de 2018 e tal, mas eu me afastei do PSL e fui para o PRTB, onde ajudei Reinaldo Moraes, né? A concorrer às eleições aí suplementares ao Senado, né? Mas já assim que passaram as eleições,
o deputado Eliseu, com o Aécio, que é o presidente estadual do partido, me procuraram lá em janeiro ainda, dezembro, logo quando passou as eleições ali, e nós tivemos as primeiras conversações e tal, e eu fiquei meio assim, porque não estava no outro partido, mas aí o outro partido também, nós tivemos algumas divergências lá, deve ser eu que sou um cara muito complicado, né? E aí tivemos uma divergência lá e eu optei por voltar ao PSL. E fiz minha filiação se não me engano, dia 22 de fevereiro, assinei a ficha e voltei para o partido, né? Nem sonhava que ia acontecer uma fatalidade dessa com o Silvio Favro. Nunca imaginei isso e nunca queria isso, nem queria dessa maneira, né? Mas é uma fatalidade que aconteceu. Então, lá atrás, quando nós saímos do partido também, nós judicializamos a nossa saída. Pedimos, num processo administrativo, que realmente nos desse o nosso direito de justa causa para sair do partido, né? Então, nós estamos tranquilos quanto a isso, não temos... E outra, é legítimo o Emílio pedir, né? É legítimo, acho que qualquer um pode entrar com qualquer coisa que queira, né, reivindicar, mas o direito real da vaga pertence a mim. Muito bem, o Opinião dá mais um tempinho, este último break comercial desta noite e na sequência a gente retoma a entrevista com Gilberto Catani, tirador de leite de Lucas do Rio Verde para o mundo. Ele volta conosco já após o intervalo comercial. Aqui no programa Opinião, dá um tempinho só e volta já. Muito bem, o Opinião está no ar e vai até às 8h30. Hoje com Gilberto Catani, estamos no terceiro e último bloco e falando aqui sobre essas questões todas aí, né, rapaz? Eu quero pedir uma pincelada também do Lorenberg, mas eu quero também mais detalhes aqui com o Catani. A gente assistiu antes de começar o programa propriamente aqui, o Bolsonaro falando aí a nação brasileira por meio de um pronunciamento em cadeia, né, de rádio e TV. Algumas questões aí que ele fala, Lorenberg e Catani, são os 500 milhões pretendidos, 500 milhões de doses pretendidos, 500 milhões de... 500. A língua portuguesa tem hora que me deixa assim embaralhado. 500 milhões de doses da vacina, não é? Até o final do ano, o que daria para vacinar toda a população brasileira, primeira e segunda doses. Que eu avalio que se bater a meta será extraordinário, né? E esse fato também de ser o quinto aí em vacinação. Enfim, Lorenberg, você assistiu, assim como eu assisti aqui da bancada e o Catani também, dá uns 40 segundos aí da sua sabedoria sobre o que você viu aí do digníssimo Jair Bolsonaro. Mas, rapidamente, eu tenho que realçar aqui 2 pontos positivos na fala do presidente da República. A primeira, o presidente da República deve sim vir à nação e falar com a nação, juntar a nação toda em prol de uma causa. E a nossa causa é exatamente combater o coronavírus. Então essa é uma grande virtude. A segunda grande virtude é de que a sua fala foi muito boa em uma parte dela, porque alimenta a esperança de um grupo de pessoas que já estava quase perdendo a esperança por conta da vacina. Embora todos nós sabemos que pegar até o final do ano 500 milhões de vacinas não é tarefa fácil. E aí vem um ponto negativo na fala do presidente da República. Ele deveria ter usado, deputado, a meu juízo, desde 2020, esporadicamente ou paulatinamente, esta conversa com a sociedade brasileira, com a nação brasileira. E ele não fez isso. Ao contrário, ele teve manifestação pública, chamando de gripezinha, agredindo decretos e leis. Esse é o ponto negativo que a gente não pode perder de vista. Mas a fala, a conversa, de uma forma geral, é valiosa e deveria ser repetida pelo presidente da República. Catani, sua tréplica, não mentira, sua posição, sua posição sobre o que você viu ali do pronunciamento de melhor aí. Eu falei desses dois fatores aí, mas pode citar outros aí. Eu falei da posição de quinto lugar aí, né, de vacinação
mundo e também dessa meta aí de 500 milhões de doses. Jamais terei a intenção de aqui desafiar Lorenberg aí, jamais. A gente conhece a sabedoria dele da televisão. Mas erra de vez em quando também, né? Muitas vezes. Eu só quero ressaltar um ponto. Realmente o senhor destacou muito bem a fala do presidente, concordo. Ele deveria usar mais a mídia tradicional, porém eu só gostaria de lembrar que o presidente ele se pronuncia toda quinta-feira na sua live, onde é acompanhado por parte da mídia tradicional, como por exemplo a Jovem Pan, e eu assisti, eu acho, há 3 quinta-feiras atrás, ou 2, não estou bem lembrado, mas quando eu estava assistindo, somado todas as mídias que estavam ali, passava de 160 mil pessoas ao vivo, online, com ele, né? A maior mídia que a gente tem no país se gaba de alcançar 100 mil pessoas em cada publicação, né? Então eu só destacando que o presidente faz o pronunciamento e o público do presidente também é cativo da rede social que ele usa, né? Então a gente sabe que o presidente se pronuncia, mas acho sim, concordo com o senhor, que ele deveria usar mais, como ele tem esse poder, ele deveria usar mais essa mídia tradicional para se posicionar, sim, né? Quanto à vacinação, as pessoas falam muito que Israel já foi vacinado, né? Eu gostaria de lembrar também que Israel é um país do tamanho do nosso estado de Sergipe, por exemplo, né? O Sergipe é um pouquinho maior do que o território de Israel, né? Em questão populacional, então, não tem comparação, né? Se fosse em números de pessoas vacinadas, nós já teríamos vacinado muito mais do que 2 vezes a população de Israel, né? Então, em números, né, o Brasil hoje, como o presidente falou, que está em 5º lugar, eu acho um trabalho excepcional aí do governo federal e tenho quase certeza que ele vai atingir a meta, sim, dos 500 milhões até o final do ano, mesmo porque agora foi anunciado pela Fiocruz que vai produzir aí, se não me engano, 6 milhões semana da vacina, né? Isso que eu ia falar agora, e também ia fazer o seguinte, vou dizer o seguinte, houve também assim um erro de estratégia do Pazuello, né? Eu sei que o Pazuello, na minha avaliação, o Pazuello foi um bom ministro. Inclusive, que o senhor falou agora há pouco da Fiocruz, isso aí foi um trabalho do Pazuello. Eu estava lendo sobre isso aí, estou acompanhando faz tempo. É um trabalho do rescaldo deixado pelo Pazuello. Agora, na estratégia, assim, como todo mundo erra também, né? Eu não sei até que ponto é o nível desse erro que foi cometido. Como todo mundo cometeu também, os demais ministros que passaram, os outros 3, enfim. Mas aí, o senhor acha que o Bolsonaro às vezes não erra na comunicação? Eu acho que ele... Eu não sei, eu acho que tem hora que ele se estressa demais e qualquer espirro que ele dá reverbera, ainda mais na grande mídia que o senhor falou aí. Então eu acho que tem que ser uma coisa mais pensada, a comunicação dele. Como tu falou, tudo nós erramos, né? Nós estamos aqui falando aqui, daqui a pouco a gente erra e tal, mas nós temos nosso jeito peculiar de ser, assim como ele tem o dele. O presidente é uma pessoa que ele é um cara que ele fala o que ele tem para falar, e ele fala da maneira dele, né? Às vezes puxando aí pro militarismo, alguma coisa nesse sentido aí, e ele fala algumas coisas, mas a população entende o que o presidente fala, entende? O que acontece é que tiram do contexto alguma fala dele e utilizam isso como uma marreta para bater nele. Por exemplo, essa menção dele de que a tolerância está batendo já passou do limite, já citando inclusive... Aquele negócio, acabou, pô! Acabou, mais alguma coisa. Ele, agora fazendo menção ao Exército, por causa das Forças Armadas, em função das exorbitâncias que tem havido aí, tanto da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, enfim. E aí ele extrapola, ele fala, né? Isso reverbera, mas ele está querendo fechar o STF, ele está querendo impor isso, impor aquilo e tudo mais. Só que chegou uma hora que ele fica... O senhor veja só, me permita fazer um adendo aí. Foi vazado uma reunião ministerial da Presidência da República. E isso foi jogado a público. E o público enalteceu ainda mais o seu presidente, porque o presidente, na fala dele, apesar de ser grotesco, vamos dizer assim, algumas palavras que ele falou ali, que muitas pessoas evitam de falar em público, mas ele estava falando para os seus ministros, era uma reunião fechada. E as pessoas usaram aquela fala para condenar o presidente. Mas a população do país reconheceu, porque o presidente estava ali defendendo justamente a população. Né? E Celso de Mello o Celso de Mello que canetou, falou, não... farinha no ventilador aí.
Tem, Lorenberg, aqui uma pergunta que chega, digníssima voz do além, minha querida Caroline, tá aí, tá por aí? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui do meu WhatsApp, chegou aqui, se eu conseguir, achei aqui. Essa que está no telão também aí, que vai aparecer aqui, dizendo o seguinte, pergunta para... cadê, Lorenberg? Está aqui a pergunta ao deputado referente a... aqui. Essa aí, perguntando sobre... Está aqui, ó, cadê? Pergunte aí ao deputado referente à palhaçada que o STF está fazendo com o Brasil. Está falando do STF agora há pouco aí, palhaçada nas palavras da Cristiane Gomes, é jornalista também, viu? Ela está perguntando aí sobre suas impressões em relação ao que o STF tem feito aí. Olha, eu acho que o STF não tem feito palhaçadas com o Brasil. Ele tem feito palhaçadas com o próprio STF. Ele está colocando o Supremo Tribunal Federal em descrédito. Por exemplo, prendendo um jornalista como da classe do Oswaldo Eustáquio, né? E esse jornalista entrou lá sadio e saiu de lá paraplégico. Toda a nação sabe disso. Ele está paraplégico mesmo? Parece que ele ficou com sequelas, saiu, mas não ao ponto saiu uma notícia que ele estava, depois saiu uma que ele não estava, e depois saiu outra dizendo que realmente tinha sido confirmado. Né? Eu vou checar isso amanhã, eu falo direitinho aqui. Também, se não for para lá... Mas foi saiu preso, sem né? saúde. Chegou lá com saúde e saiu sem saúde. Depois prende, inventa uma prisão, um mandato de prisão em flagrante. Coisa que não existe na justiça, né? A prisão em flagrante se dá quando você vê o flagrante e prende o cidadão. Não existe um mandato. Se é flagrante, não precisa de mandado, né? Flagrante permanente, né? E aí você cria uma jurisprudência que não existia na legislatura, na justiça, como se diz. E prende, então, um deputado federal que tinha prerrogativa de falar o que bem entendesse, né? Então, eu vejo que o STF coloca em descrédito ele próprio, através de seus ministros, né? Ninguém é contra as instituições, pelo contrário, elas devem funcionar. Mas, na minha visão, para elas poderem realmente funcionar de acordo, nós temos que ter a esperança aí de cair a PEC da Bengala, ou alguma coisa nesse sentido, e trocar alguns ministros lá, que para a nação brasileira não são bem-vindos. PEC da Bengala vai virar, hein? Tomara. E aqui você está mexendo nisso lá, professor. Tá. Deputado, de uma forma geral, a população brasileira tem feito muitas críticas com relação ao parlamento de uma forma geral. E o que a população, de uma forma geral, critica muito do parlamento é exatamente no setor da fiscalização. E aí eu vou ouvir o senhor exatamente nesse ponto, mas vou provocar um pouco mais, explorar um pouco mais a sabedoria do senhor. O Congresso Nacional é um zero à esquerda no que tange à fiscalização. Tem muitos deputados federais que sequer leu o artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal. Não tem o menor conhecimento. É exatamente por isso que o Congresso Nacional é um zero à esquerda na fiscalização. A Assembleia Legislativa, eu posso dizer um monte de fatos em que a Assembleia Legislativa também peca nesta legislatura no que diz respeito à fiscalização. As câmaras municipais, de uma forma geral no Brasil, também peca exatamente na fiscalização. Aí eu pergunto para o senhor, o mato-grossense o que pode esperar do deputado Catani no que diz respeito à fiscalização dos atos e das ações do governo Mauro Mendes? Os atos e as ações do governo Mauro Mendes. Do legislativo com o executivo. Exatamente. Né? Pode esperar um deputado realmente que vai, sim, investigar, que vai, sim, denunciar tudo que estiver errado. Né? Existe uma coisa na política que as pessoas dizem que a política é a arte da negociação, né? A arte de negociar. Quem é seu inimigo hoje pode ser seu amigo amanhã e essa coisa toda, né? Eu tenho um ditado popular para isso. Eu acho que um homem que tem preço, ele não tem valor. E um homem que tem valor, ele não tem preço, né? Então eu acho que não é difícil se fazer uma análise, uma fiscalização do governo estadual, em cima da onde está sendo aplicado, por exemplo, os recursos que vêm do bolso do pagante de imposto, né? E tudo as ações que o governo faz no Estado. Não é tão difícil assim nós fiscalizarmos, e nós vamos fazer isso. Hoje eu estava vendo
alguns pronunciamentos lá, esse debate efervescente em torno da proposta do governo do feriadão. Eu vi a Janaína Riva, até vou pedir para a Caroline para a gente marcar com a Janaína para os próximos dias aqui. Ela e o representante da Defensoria Pública também, que tem muito, imagino que a demanda deve estar lá no teto, né? Mas a Janaína estava falando hoje, a Janaína que contraiu o Covid acabou acho que foi pela segunda vez, acho, acabou de se curar, né, de se recuperar aí, e ela estava bem lá, e ela defendeu o uso do atendimento precoce. Profilaxia. E aí, que eu não vi ninguém ainda defender no parlamento, né? O que o senhor pensa sobre esse atendimento precoce aí? Tratamento precoce? Olha, eu contraí a Covid com minha esposa e meu filho pequeno que mora no sítio. Os outros meus 2 filhos não moram conosco na mesma casa. E fiz o tratamento precoce. O médico que me atendeu não receitou a hidroxicloroquina, mas eu comprei e tomei, me automediquei com a hidroxicloroquina. Não estou aqui dizendo para ninguém fazer a mesma coisa, não é isso, estou dando um testemunho. Mas eu acredito que a maioria, principalmente da elite brasileira, e principalmente da elite política brasileira, faz o tratamento profilático, usa o tratamento e não anuncia isso à população. Diferente do presidente Bolsonaro, que cada comprimido que ele tomava, ele falava, estou tomando, estou bem, né? Estou indo muito bem. Essa doença, ela é um problema sério porque nós temos muito pouca informação sobre ela. Nós não temos informações. Você tem um lado dizendo uma coisa e outro lado dizendo outra. Nós tivemos uma manifestação de 10 mil médicos lá no Palácio do Planalto, se não me falha a memória, eu não sei se é no Palácio do Planalto da Alvorada, entregaram um estudo sobre isso ao presidente, lá onde estavam recomendando o uso do tratamento precoce, né? Eu sou favorável, uma opinião pessoal, eu sou favorável, eu utilizei. Eu concordo também, mas nunca sem passar pela prescrição médica, sempre com prescrição médica, porque aí fica mais tranquilo você ter um embasamento e uma segurança para fazê-lo, né? Jamais antes de ouvir um médico, né? Prescrito, porque a automedicação, não. Lorenberg, dá tempo para mais uma rapidinha aí, uma pergunta rapidinha aqui para o Catani? Mas muito rápido, deputado. É claro que o senhor não estava desde o começo da legislatura, portanto, o senhor está fora de algumas críticas com relação a isso. Mas no ponto de vista da sua experiência, o senhor que pegou o Covid, o senhor acha que nós, ou o senhor considera que nós, de uma forma geral, tanto o governo do Estado, governos municipais e o governo federal, erraram de não ter um planejamento para combater o coronavírus ou não? Com certeza. O governo federal foi o governo e todo governador, todo prefeito é unânime em falar isso. Nunca se deu tanto dinheiro, a Janaína falou isso hoje em plenário. Nunca se distribuiu tanto dinheiro para a saúde como foi no governo federal de Jair Bolsonaro, né? Nós tínhamos uma primeira onda na Europa, aqui ainda não tinha nem começado a primeira. Quando começou a primeira onda aqui, todo mundo falava que iria vir a segunda. Nós passamos a política todinha. Eu sempre me lembro que as pessoas diziam, quando for dia 16, que a política era no dia 15, dia 16 começa de novo. Exatamente isso que aconteceu. Nós passamos toda a política com aglomerações, andando em carreatas, em passeatas, parecia que já não tinha mais nada, né? E toda aquela dinheirama que estava nos cofres municipais e estaduais foram utilizadas para outras coisas. Muitos, não estou falando nem do Mato Grosso, em todo o país, muitos dos hospitais de campanha que foram feitos foram desmantelados, foram desmanchados, né? Não foram nem utilizados e foram desmanchados. Aqui no estado não foi feito, nenhum estado. Não, aqui foi feito direto, eu lembro que o governador já fez um para ficar, né? Para ficar, né? Mas por isso que eu falo de país, porque em outros lugares foi feito e foi desmanchado antes de vir a segunda onda. Então, na minha opinião, houve sim uma falha em não se prepararem para a segunda onda, que lá na Europa chegou. Logo depois da primeira, passou-se um tempo e chegou a segunda onda, né? Então, obviamente, aqui também iria acontecer a mesma coisa. Mas as nossas autoridades não acreditaram nisso, no meu ponto de vista, né? E claro, ninguém está aqui julgando ninguém. Nós estamos só dizendo como nós falamos antes, todo mundo é sujeito, passivo de erro. Não estamos julgando ninguém, que como as pessoas às vezes falam, né, o genocida ou isso, aquilo. Não, não é isso. Simplesmente acharam que não ia ter segundo e não se preveniram. Tá certo.
Esse Gilberto Catani, deputado estadual pelo PSL aqui conosco nesta noite. Eu quero agradecê-lo, viu, deputado? Eu quero só fazer um adendo aqui, que eu agora há pouco falei assim, eu também concordo com o tratamento precoce. Evidentemente que, primeiramente, eu defendo a vacina, não é? Mas como não temos a vacina ainda para todo mundo, se tem alguma coisa que pode ajudar a salvar vidas, por que não usá-la, né? Essa é a minha avaliação, prioridade vacina, e depois a gente parte para o plano. Enquanto não temos a vacina, então, que se faça aí o tratamento precoce. É opinião apenas. Deputado, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, meu amigo, muito obrigado pelo convite, professor. Agradeço imensamente por estar aqui e por esse bate-papo. Estamos à disposição do povo mato-grossense aí, sem frescuras, não precisa marcar a hora. Nosso gabinete está sempre aberto. Opa, isso é bom saber, sem frescura, porque de vez em quando a gente encontra uns pela frente aí. Não posso, meu cachorro está doente. Professor, não tem disso, não. Não tem, né? Você nem cachorro tem, né? Não, tem umas vacas só. Tem as vacas, de vez em quando você tira um leitinho de vaca lá e tal. Você faz queijo também lá, não? Opa, nós fazemos o melhor queijo do estado. Requeijão também? Requeijão também. Eu gosto, hein? É Queijo bom. grandão assim? Trazer um para você. Ai, rapaz. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, deputado. Até amanhã, telespectador. Com água na boca do requeijão agora, hein? Amanhã a gente entrevista ao vivo aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, o Fábio Tardim. Olha como é que estão as coisas por lá. Não estão diferentes das coisas que estão do lado de cá. Pandemia comendo solto, falta leite, falta UTI, falta tudo, mas não falta esperança. Fábio Tardim amanhã às 7h30 aqui no Opinião. Fica bem, fica com Deus também.